O governo publicou hoje uma medida provisória com 3 ações para aumentar a tributação e zerar o déficit fiscal em 2024. A reoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam é uma delas e tem gerado repercussão. Direto de Brasília, a Amanda Mustafa tem as informações. Pois é, Priscila, última sexta-feira do ano, bastante movimentada aqui em Brasília, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos assiste. Esse anúncio da edição da medida provisória, ele foi feito ontem, durante uma coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e hoje já veio a edição da medida provisória. Entre as ações, a que vem gerando maior polêmica é a da reoneração gradual da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. E a gente está falando aqui de setores importantes para o nosso agro brasileiro, como a produção de proteína animal, a indústria de máquinas e equipamentos e também transporte rodoviário de cargas, que já é muito caro, inclusive, né? Por exemplo, a MP, ela determina uma mudança no regime de tributação dessas empresas e retoma a cobrança tributária que incide sobre a folha de pagamento dos funcionários. O modelo ele substitui a contribuição previdenciária de empresas de setores intensivos em mão de obra, esses setores, de 20% por alíquotas de até 4,5% sobre a receita bruta. É importante a gente lembrar que uma medida provisória, ela tem validade imediata, vale a partir de hoje, ela é uma lei, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para que os efeitos dessa lei eles sejam permanentes. O trecho que estabelece a reoneração, ele começa a valer a partir do dia 1º de abril de 2024. Com isso, aquela desoneração da folha que é aplicada desde 2011 foi prorrogada pelo Congresso até 2027, fruto de muito embate, ela poderá ser anulada. O presidente Lula ele chegou até vetar, mas a decisão foi derrubada pelo Legislativo agora, no dia 14 de dezembro. Eu conversei com o deputado Arnaldo Jardim, ele disse que lamentou a edição da MP, disse que o governo executivo teve tempo de dialogar com o parlamento, mas que isso não aconteceu. Vamos ouvir o que ele falou. Nós tivemos um largo tempo para discutir isso. O governo não apresentou nenhuma proposta. Depois disso, nós tivemos um momento de votação, houve o veto e nós derrubamos o veto. Nesse período todo, o governo falava novamente em apresentar alternativas. Isso não ocorreu. Agora, nesse momento, não só propõe e apresenta uma proposta de vigência imediata, porque é a medida provisória, o que acaba indo de encontro aquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional, como também apresenta outras medidas. Uma delas, por exemplo, limita as compensações que as empresas terão quando reconhecidamente tiverem tido contribuições a mais. Devem receber de volta aquilo que pagaram a mais. E isso tem um limite. Depois tem também outra medida que afeta todo o setor de eventos. Era muito melhor que houvesse propostas discutidas com sensatez e não de afogadilho no último dia do ano serem anunciadas. Bom, o governo argumenta que as ações elas buscam, entre outros fatores, garantir o cumprimento da chamada meta fiscal prevista no orçamento de 2024, de déficit zero, ou seja, que o executivo consiga gastar apenas o que será arrecadado, sem aumentar assim a dívida pública. As outras mudanças previstas na medida provisória são restrições ao PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, de incentivo financeiro a essas empresas de eventos que foi criado na época da pandemia para ajudar o setor que foi bastante afetado nessa época e ele é válido até 2026. Segundo o Ministério da Fazenda, parte dos abatimentos eles serão revogados gradualmente. E tem ainda uma nova regra que limita o valor que as empresas podem abater de impostos apenas após as decisões judiciais. Essas empresas que já são condenadas por decisões judiciais.
E eu conversei sobre isso com o economista Marcos Pestana. Ele é diretor da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Ele defende que é preciso um ambiente de diálogo para que o país retome um desenvolvimento que ele chamou de desenvolvimento sustentado. Vamos ouvir. É importante que a sociedade, o Congresso, o governo federal, os prefeitos, os governadores discutam cada vez mais uma perspectiva de equilíbrio das contas públicas, porque a desorganização das finanças públicas não interessa a ninguém. Ela resulta em aumento dos juros, resulta em recessão, em desemprego, resulta em inflação. Então, os que mais perdem com a desorganização fiscal são os mais pobres. Então, é preciso um compromisso com o equilíbrio fiscal como um dos elementos, não o único elemento do desenvolvimento brasileiro. Bom, Priscila, é isso. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação, toda a repercussão em torno da medida provisória e trazendo as informações para os nossos assinantes. Boa tarde.